Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, que o John tá com a meta aí de bater 85 mil inscritos. Vamos devagarinho, tá? Já tá quase em 82. A gente vai aí um passo de cada vez em busca dessa meta. Hoje tem bastante novidade de mercado da bola, tá? Muitos jogadores aí de saída, alguns jogadores chegando e a gente vai se atualizando. Certo, família? Vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o Corinthians segue a rotina de treinamentos, tá? A gente tem aí a última semana de 2022, tem treino hoje, tem treino amanhã. Aí os jogadores folgam novamente no sábado e no domingo, tá? E aí retomam dia 2 de janeiro para a preparação aí para a estreia do Campeonato Paulista no dia 15 contra a equipe do Red Bull Bragantino. Ontem, Fernando Lázaro comandou aí atividades táticas e também bolas paradas defensivas, tá? No treinamento aí da nossa equipe. E aí, a nossa equipe de comunicação informou que o Raul Gustavo não treinou, tá? Não esteve presente no treino ontem, porque ele já foi liberado pela nossa diretoria para fazer os exames médicos no Bahia, o clube que ele já tem um acerto, informei ontem aí para vocês. Ele vai ser emprestado, tá? Vai ser emprestado para a equipe do Bahia, e o Bahia vai ter a obrigação de compra ao fim do contrato. Não temos ainda o valor, tá? Que o Bahia vai pagar pelo Raul Gustavo ao fim de 2023, mas ele vai ser emprestado para o Bahia e depois o Bahia é obrigado a comprar o jogador. Quero saber a opinião de vocês. Bom, temos também a saída de outro jogador formado na nossa categoria de base. O Lucas Piton já foi anunciado pela equipe do Vasco, tá? Chegou a postar foto já, saiu nas redes sociais do Vasco, o próprio Lucas Piton postou também, tá? Um jogador aí de 22 anos, lateral esquerdo, um cara que em muitos momentos a nossa comissão, a nossa diretoria depositou muita expectativa nele. Eu em alguns momentos falava, não, eu acho que, depois aí que ele pegar uma sequência, depois que acontecer tal coisa, ele vai dar uma melhorada, ele vai crescer, ele vai evoluir, ele vai. E a gente finalizou a temporada, mais uma temporada, com o Fábio Santos como titular. Tá? Então a gente esperou. Não foi falta de oportunidade, não pro Lucas Piton, tá? Ele teve muitas oportunidades com a camisa do Corinthians e infelizmente não correspondeu àquilo que a gente esperava, tá? Agora a gente negocia o jogador aí com a equipe do Vasco, ele assinou até o fim de 2026 com o Vasco, então 4 anos de contrato, né? 23, 24, 25 e 26. Tenho aqui os valores, tá? O Vasco pagou 3 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do lateral. Então, em torno aí de 17 milhões de reais. E o Corinthians mantém os outros 40%. Então, se o Lucas Piton corresponder, for bem na equipe do Vasco, surgir interesse aí de alguma equipe do futebol europeu e o Vasco quiser negociar o Piton, o Corinthians ainda tem 40% para vender desse atleta, tá? Uma porcentagem boa, quase metade, tá? Então, a gente aguarda aí o desempenho do Lucas Piton na equipe do Vasco e torce para que eles consigam fazer uma boa venda e que o Corinthians lucre bastante com esse jogador. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, mais um jogador aí que está de saída é o Léo Santos, tá? O zagueiro aí, cria da nossa base, terceiro jogador que é cria da base aí que está de saída. O Léo Santos vai ser emprestado para a equipe da Ferroviária, tá? Então ele vai disputar aí o Campeonato Paulista. A gente lembra aí um pouco da trajetória do Léo Santos. Ano passado estava emprestado para a equipe da Ponte Preta, tá? Jogou Série B, jogou Estadual, jogou Copa do Brasil. Pela equipe principal do Corinthians, ele tem 44 jogos, então um número até expressivo, né? Se a gente for lembrar aí que o Léo Santos surgiu como uma promessa da nossa base, um zagueiro não, que futuramente vai ser titular, vai ser isso, vai ser aquilo e tudo mais.
A gente teve a negociação com o Sevilha para trazer o Guilherme Arana de volta. O Sevilha falou, então faz o seguinte, manda o Léo Santos, que o Arana é de vocês. O André Sanches falou, não dá. Não tem condições. Não tem condições. O Léo Santos é a minha principal promessa. Não vou negociar o Léo Santos. Aí ficou, enrolou, tentou de um jeito, tentou de outro. Não conseguiu pagar o Sevilha. O Sevilha falou, então eu não vou negociar mais com vocês. Vou negociar com o Atlético Mineiro. O Guilherme Arana foi pro Atlético Mineiro porque o André Sanches não quis mandar o Léo Santos para o Sevilha. E aí o futebol, ele é uma caixinha de surpresas. Não dá pra prever o futuro, obviamente. E cara, infelizmente, hoje, tá? O Léo Santos tá fechando com a Ferroviária. O Guilherme Arana tá no Atlético Mineiro. E é o que aconteceu, tá? É o que aconteceu. Infelizmente, tá? A gente esperava aí ou o Léo Santos como um dos principais jogadores hoje do Corinthians, ou o Guilherme Arana na nossa equipe. A gente não tem nenhum dos dois, nenhuma das duas situações. E o Léo Santos vai jogar o Campeonato Paulista pela equipe da Ferroviária. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora, eu vi essa notícia aqui, eu queria até trazer para vocês, porque me chamou muita atenção. O Vasco virou aí clube empresa, certo? Virou SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Vem forte no mercado da bola, fazendo aí muitos investimentos. Contratou o Piton, contratou o Léo Pelé, Pedro Raul. Outras contratações aí no futebol brasileiro. E a bola da vez no Vasco é Robson Bambu. Sim. Robson Bambu. Um jogador que saiu pelas portas do fundo aqui do Corinthians, tá? Não deixou nenhuma saudade. Veio por empréstimo com prioridade de compra do Corinthians. O Corinthians nem cogitou. Falou, não tem condições. Robson Bambu tá com 26 anos. E o Vasco tá perto de contratá-lo por empréstimo. Tá? E aí um fato que me chamou muita atenção, vou até pedir pro editor colocar aí na tela. É um print do SofaScore, que é um aplicativo aí que avalia os jogadores, acompanha partidas e tudo mais, sobre as informações do Robson Bambu. Brasileiro, 25 anos, 1,84 de altura, pé de preferência o direito, é um jogador destro, posição defensor, número da camisa 3, aí vem a avaliação. Pontos fortes, 100 pontos fortes notáveis. Então não notaram nenhum ponto forte nele. Pontos fracos, tendência ao erro. Pô, você ter um zagueiro com tendência ao erro, pra mim é muito grave, cara. É muito grave. E aí eu vi um torcedor do Corinthians falando, pô, quantas partidas o Robson Bambu fez com a camisa do Corinthians? Que eu lembro, assim, de 5, 6 erros grotescos dele. E o pior que é verdade, cara. E o pior é que é verdade, tá? Então, assim, desejo boa sorte aí pro Vasco, pro Robson Bambu, mas a gente vê que a SAF não é tão perfeita assim, vamos colocar, tá? Que a avaliação não é tão boa assim. Tem diversos zagueiros aí que eles poderiam contratar e vão fechar com o Robson Bambu. A torcida do Vasco já criticou o valor que pagaram no Léo Pelé, que era o zagueiro aí de São Paulo. Léo Pelé não é pior que o Robson Bambu, mas pagaram um valor aí expressivo no Léo Pelé, tá? Então, quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e ontem, postei lá no Instagram pra vocês, o Corinthians anunciou a contratação do lateral esquerdo Matheus Bidu, 23 anos. Ele também postou nas redes sociais dele, né, que ele já havia jogado aí nas categorias de base do Corinthians, eu acho que na escolinha do Corinthians, que ele tinha esse sonho aí de atuar pelo time principal e está realizando esse sonho. O Corinthians vai pagar aí em torno de 1,5 milhão por 20%, tá, dos direitos econômicos do Matheus Bidu. Ele vem por empréstimo. Se ele bater uma meta de jogos, tá, que tem um compromisso aí entre o Corinthians e o Guarani, não sei qual é o número de jogos, mas sei lá, 30 jogos no ano. Bateu essa meta de 30 jogos, o Corinthians é obrigado a pagar 5 milhões em 50% dos direitos do lateral.
Então a gente pagaria em torno de 6 milhões e meio em 70%. O Corinthians hoje já tem 20% do Matheus Bidu. Pagou 1,5 milhão. Se ele atingir a meta de jogos, o Corinthians é obrigado a pagar mais 5 milhões, tá? Mais 5 milhões. E vai ter mais 50%. Então 5 milhões com 1,5, 6,5. 20% com 50, 70%. Tá? Então, ao fim do ano, o Corinthians pode ter 70% do Matheus Bidu por 6 milhões e meio. E aí, como eu falei, um negócio barato e que vale a pena. Se o jogador não bater a meta de jogos na temporada, a gente pagou 1,5 milhão e tem 20%. Ele volta para o Guarani, se for vendido para algum outro clube, alguma outra coisa, o Corinthians vende essa parte dele e acabou. Tá? Acabou. Agora, se o cara corresponder, tá? Se ele for bem dentro de campo, bater a meta, aí o Corinthians paga 5 milhões para ter 70% dos direitos do cara, tá? Eu acho que vale muito a pena. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir, se você não for inscrito, se inscreva e já deixe o like para fortalecer. Rapaziada, o jornal europeu Sport, tá, divulgou o desejo do Philippe Coutinho nesse momento, tá? Vou até pegar aqui na íntegra para vocês. O futuro de Philippe Coutinho aponta para o Corinthians. O jogador deseja vir ao clube para recuperar o seu bom futebol e conquistar novamente seu prestígio. O meia deve vir por empréstimo e teria escolhido o Corinthians, apesar de sua ligação com o Vasco. Então foi até uma situação que eu falei em outros vídeos, que o Flamengo estava interessado, mas o Coutinho falou, ó, não vou pro Flamengo porque eu sou cria da base do Vasco. É rival, não vou. Com clubes de outros estados, posso negociar. E aí o Corinthians foi o principal clube aí que apareceu para essa negociação, tá? Inclusive pelo relacionamento que o Coutinho teve com outros jogadores aqui do nosso elenco, em seleção brasileira, tá? Essa convivência e tudo mais. E o jornal europeu traz esse desejo dele de retornar ao futebol brasileiro e que o futuro dele aponta para o Corinthians. O Aston Villa já falou pro Coutinho procurar outro clube, já deixou o futuro dele em aberto. O Coutinho já falou que deseja retornar ao futebol brasileiro, mas o Aston Villa pediu pelo menos mais até o fim dessa semana para ver se chega alguma proposta de algum clube europeu, tá? Que pague um pouquinho mais que o Corinthians. Caso não aconteça, o Corinthians tem prioridade nessa negociação. Quero saber a opinião de vocês. Ó, essa daí do Coutinho ainda vai se arrastar por um bom tempo, viu? Pelo que eu tô vendo ainda, tem muita negociação para correr. Quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!